No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana nós estamos com Prata da Casa, porque afinal de contas já é a segunda vez que ele vem para o nosso programa. E hoje a gente tem vários assuntos que a gente quer abordar, não é isso, Lara? Com certeza. O que é bom mesmo, né? A gente repete, a gente pede bis. E são temas diferenciados. Quando ele veio no programa, já foi um programa muito ouvido e assistido, né? E faz mais de 2 anos isso. Já? Muito mais, a gente ainda estava na rádio. Eu não gosto de contar muito tempo, não. Depois de uma certa idade. Mas a gente faz 5 de programa cast. Então, assim, é legal porque, olha, já faz muito tempo que a gente conversou sobre esse assunto, né? Mais uma vez a gente retomar esse assunto. Então, boas-vindas, Péricles. É um prazer ter você aqui novamente com a gente. E agora no estúdio, né? Ai, que maravilha. Nossa, eu que agradeço, Ediana e Lara, né? Sempre uma satisfação estar com vocês nesse programa que tem cumprido aí um papel fundamental na sociedade, na região aqui do sul do Maranhão, trazendo sempre informações aí de muita qualidade, informações pertinentes aí que de alguma forma vão contribuir para melhorar aí a qualidade de vida das pessoas, porque informação, né? Informação de qualidade, né? Sempre é um instrumento, vamos dizer assim, inclusive de promoção de saúde, né? Muitas pessoas adoecem por falta de informação, porque não sabem. Então, promover conscientização, então, é sempre muito, muito interessante, muito importante. Como de praxe aqui, Péricles, a gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar. Já faz muito tempo que você veio aqui, né? Então, assim, vai ter provavelmente pessoas que vão estar te conhecendo também pela primeira vez. Então, por favor, se apresente. Quem é o Péricles? Sou Péricles, psicólogo, psicólogo, professor universitário, sou... trabalho em clínica, trabalho em vários espaços, porque a psicologia ela permite, é uma profissão bem, eu diria que ela é bem versátil, né, Ediana? Então a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, porque às vezes por conta até mesmo dessa flexibilidade, né? Eu sempre digo que muitas pessoas quando vão escolher uma profissão não se atentam a isso, né? Mas esse ponto ele é muito importante, porque assim, você tem que ver como que vai ser o cotidiano da profissão, porque às vezes a gente pensa a profissão assim, mas nossa, eu quero atuar em tal área, mas a gente não imagina como é o cotidiano daquele profissional. Então, geralmente, os psicólogos, eles têm uma flexibilidade muito grande de horários, que isso faz com que a gente trabalhe em vários lugares ao mesmo tempo, e a gente tem aí uma identidade profissional bem diversa. Então, e além disso, eu digo que eu sou um amante da natureza, então para mim não tem coisa melhor, né? Assim, amante do ócio, amante da natureza. Então eu sempre gosto de pensar assim que eu gosto de trabalhar para viver, né? No sentido de sempre ter tempo de qualidade para dedicar a mim mesmo, né? A cuidar de mim, a estar comigo, a me priorizar. Então eu faço isso sempre com fazendo essa conexão com a natureza, porque para mim é muito importante, né? Estar em contato com a natureza, animais, por exemplo, né? Então, assim, eu gosto muito disso, isso é muito importante. Então,
para além de tudo isso, para além dessas identidades, que às vezes a gente se apresenta sempre falando da identidade profissional, né? Então, mas no cotidiano eu gosto sempre de levar a vida desse modo, né? E promovendo esse equilíbrio entre trabalho e também, por exemplo, ócio. Então, para mim, o ócio, ele é fundamental. Muitas pessoas não valorizam, né, o ócio, até porque a gente também está num momento da sociedade em que se você fica um dia sem trabalhar, você já começa a se culpar. Nossa, eu tô aqui descansando, poderia estar fazendo 1000 coisas. Só que a gente se esquece de que pra gente fazer 1000 coisas, a gente precisa recarregar as baterias, né? Então, é isso, né? Tenho aí 34 anos, é psicólogo, Tasso Fragosense, que mora em Balsas já há algum tempo, então tenho essa eu tenho várias identidades também nesse aspecto, então eu digo que eu já me considero também balsense, né? Claro, sou Tasso Fragosense, mas já radicado em Balsas, porque eu já havia morado há um tempo atrás, e aí agora, né, de 2020 para cá, eu tenho fixado também residência em Balsas e gosto demais da cidade, do povo. Eu costumo dizer, né, Diana, que eu já não quero mais sair de Balsas. Eu digo que até os 30, eu tava dizendo, brincando, hein, Lara? A gente tava falando aqui que a gente não fala do tempo, né? Mas assim, depois dos 30, né, Lara, a gente não quer mais mudar de cidade. Antes eu tinha uma alma de cigano, né, espírito de cigano, porque eu gostava muito, pra mim, movimento, eu gostava assim, às vezes um ano eu tava num lugar, outro ano em outro, e isso pra mim era muito bom. Só que depois dos 30, eu vi que a gente tem uma virada de chave e a gente já não quer mais mudar tanto. A gente já começa a criar raízes. Claro, não que a gente continua mudando a vida toda, né? Mas aí a gente também cria raízes. Isso eu tava vendo que é próprio aí, talvez, da idade. Não sei se é próprio da idade. Talvez. Estabilidade, às vezes também, Diana, porque a gente vive num mundo muito instável, em que a gente não tem segurança, né? Então, quando a gente meio que encontra ali uma certa segurança, a gente não vai querer trocar essa segurança por qualquer insegurança. Então, eu não diria que é próprio da idade, mas eu diria que às vezes é próprio de cada pessoa, de cada momento, né? Pode ter a ver com o momento de vida. Nossa, a Diana, falei demais, pediu pra me apresentar e eu falei horrores. Show! Bombas que né? Mas você sabe, Péricles, que eu não falar assim, né, por causa dos 30, né, de repente 30. De repente 30. Eu acredito também que é uma fase da tua vida que já tá formado, algumas pessoas já se casaram, né? Aí você já não tem mais saco para fazer novos amigos, porque você já tem a tua galera da faculdade que você já formou, aí vem de repente a namorada ou a esposa ou o namorado, e aí você fica pensando, cara, eu vou começar tudo de novo num lugar que eu não conheço, fazer novas amizades. É que nem eu brinco sempre, sabe? É que você falando do ócio, né? Eu também sou fãzinha de vez em quando do ócio, mas o meu ócio é mais complicado, porque o meu cérebro, ele não para. Então, é bem complicado essa questão do ócio pra mim. Mas de estar, né, e conversar sozinha de vez em quando, eu falo, cara, eu adoro conversar sozinha, eu adoro, porque eu gosto de conversar com gente inteligente, sabe, que já dá resposta bem boa pra ti, então é por isso que eu gosto de conversar comigo sozinha. Não vai ter ninguém pra discutir, pra conversar. Eu mesmo respondo, concordo, falo que eu tô certíssima. Tá, então assim, eu adoro fazer isso. Coisa de gente, de gêmeos. Coisa de gente fora da caixinha, né? Porque quando se a gente for muito dentro da caixinha, a gente vai achar que isso não é legal, né? Mas quando a gente é fora da caixinha, eu acredito que assim, eu adoro fazer isso também, conversar sozinho. Eu digo que eu bato altos papos sozinho, porque não que eu esteja ali às vezes conversando, mas às vezes pensando mesmo, e esse momento, Lara, ele é importante porque ele te organiza, né? Você se organiza. Você, por exemplo, eu gosto muito de pensar. Eu gosto muito de uma vida planejada também, né? Embora eu lide muito bem com a imprevisibilidade da vida, mas
planejar eu acho muito importante, e esses momentos em que eu faço isso é o momento em que eu vou me organizar. Às vezes, por exemplo, sei lá, uma coisa não deu certo, não saiu como eu gostaria, aí é o momento em que eu mesmo vou ali, é como se eu tivesse um terapeuta interno, eu terapeuta, né, o meu eu terapeuta, que aí eu consigo ali já ir conversando e refletindo, e às vezes a gente vai mudando já a perspectiva, o olhar sobre aquilo, que é diferente de você ficar remoendo, que é diferente do remoer, porque o remoer ele tá muito ligado a você pensar só em algo e você não criar. Só que isso que você fala e que você faz, e que eu imagino que eu também faço muito, tem um aspecto criativo, porque ao criar, a gente sai daquele lugar ali, por exemplo, de ficar só remoendo, que não deu certo, nossa, eu queria que uma coisa tivesse saído de um jeito, de repente saiu de outro, e a gente fica frustrado, mas aí a gente começa a criar, a gente começa a imaginar novos cenários, né? A imaginação eu diria que é a coisa mais importante, porque é por meio da imaginação que a gente muda a realidade. Sem imaginação, se não tivesse a imaginação, a gente não mudaria a realidade, porque seria quase que impossível, né? Mas legal, eu digo que eu sempre gosto de dizer, né? Na psicologia a gente brinca, né, Lara? Assim, no mês de maio, inclusive, a gente fala muito dessa questão da luta antimanicomial, dos manicômios e tal, contra os manicômios, né? E a gente sempre gosta de brincar, tipo assim, qual é a sua loucura? Né? Qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa loucura? Porque a gente entende que todos nós temos uma loucura, né? E eu imagino que viver sem ter uma loucura, sem graça, deve ser uma vida muito sem graça, né? Então, eu acredito que é muito bom, né? A gente ter a nossa loucura. Falando de manicômio, ainda existem? Nossa, ainda existem. Não dessa forma, né? Muito bem lembrado, muito assim. Não da forma dos pinéis, que antigamente. Porque não antigamente era maltratado, né? Mas hoje ele existe assim, Ediana, com uma nova roupagem. Nova roupagem, né? A gente não tem um manicômio. Acompanhamento de verdade. Sim. Seria. Quer dizer, eu não vou dizer que todos, mas eu acredito que a maioria, pelo menos. E também mais humanizado. Mais humanizado ou não, porque assim, às vezes quando a gente pensa no acompanhamento humanizado, a gente está pensando num acompanhamento em que o sujeito tem autonomia, e geralmente algumas clínicas, alguns espaços, né, são espaços em que a medicação, em que ali toda aquela dinâmica ali vai retirar esse processo de autonomia, porque saúde mental tem muito a ver com a autonomia. E a nossa sociedade, ela não é uma sociedade, a gente não tem, a gente ainda não a loucura ainda não nos é familiar, embora seja a nossa maior realidade. Eu digo que a loucura é a nossa maior realidade, mas é uma contradição, né? É a nossa maior realidade, mas não nos é familiar. A gente sempre quer encontrar uma forma de retirar a loucura. Meio que como se as pessoas deveriam ser como padrões, né? Então, assim, se você é aceito ou você é afastado de um grupo, seja, né, até da própria família, né? Então, assim, por conta de comportamentos. Então, essa coisa de meio que a gente vive uma sociedade onde a gente padroniza o que é aceito e o que não é aceito. Exatamente, tem a ver com isso, e assim, tem a ver com... tem tudo a ver com o padrão, com pessoas, muitas vezes, Ediana, quem não se encaixa em um padrão, ela vai ser tida como louca, né? A pessoa que ela foge ao padrão, que ela diz, olha, isso não faz sentido pra mim, né? Esse padrão, ele não... A loucura de vocês não me cabe. Isso, é isso. Na minha loucura tá melhor. É isso. A gente poderia dizer que tem a ver com isso, né, Lara? Muitas vezes em você não se encaixar, porque hoje você tocou num ponto importante, que inclusive é o que está produzindo muito adoecimento mental, que é a questão da padronização, né? As pessoas hoje, elas vivem padronizadas, né? Elas vivem ali... muito eu robô, né, não? Eu ia falar. Exatamente. Também tinha me lembrado disso. Porque aquela fileira de tudo igual, com o mesmo cabelo, com o mesmo rosto, né? Todo mundo hoje tem que ser mega magro, porque se não for magro, eu não tô bem.
Isso. Então, assim, Péricles, eu queria entrar nessa seara contigo, até porque você também quem te acompanhou da primeira vez e agora, você deu uma mudança, né? Na tua vida, deu uma guinada na questão. Eu sei que por saúde, que com certeza você vai entrar nesse mérito, se você se achar confortável em entrar nesse mérito. Mas eu fico me perguntando até que ponto, porque são meninas mais jovens do que eu, que geralmente o pessoal mais velho tá nem aí pros trem, porque a gente já passou por tanta coisa mesmo, né? A gente primeiro que foi criado sem celular. O celular chegou depois de nós. Né? O máximo da doideira nossa era cheirar prova de mimeógrafo, que também não era ruim, não. Era delícia. Então, assim, a nossa geração já... E nós não tínhamos isso. Aliás, nós tínhamos isso porque quem estudou em grupo escolar naquela época, a gente vivia uniformizada. Isso. Não era? A gente tinha o que aqui no Nordeste, alguns lugares é farda, né? Farda. Mas é uniforme mesmo. E então hoje eu fico me perguntando, Péricles, isso não é um pezinho já no dando um tiltzinho, um parafusinho ali diminuindo, para eu querer parecer com todo mundo? Eu quero ter a mesma boca, eu quero ter o mesmo nariz, eu quero ter o mesmo cabelo, eu preciso pesar 0 quilos, que se eu pesar 10 quilos eu já tô fora do padrão. Tem tudo a ver, Lara. Você toca num ponto assim que é fundamental, porque a gente tem que entender que o que você está trazendo é uma forma de adoecimento contemporâneo. Então a gente está tendo é um dos adoecimentos do nosso tempo. Então hoje as pessoas vamos pensar, por exemplo, a gente estava falando da academia, né? Sim. Antes de entrar aqui ao vivo, mas assim, a academia, ela deixou de ser, por exemplo, hoje ela se tornou quase que uma obsessão, e que também as pessoas, aquilo se tornou muito é como se algo que era para ser prazeroso e algo que era para ser feito apenas como uma ferramenta que vai potencializar o teu estilo de vida, está se tornando algo que está aprisionando o sujeito. Então, as pessoas, elas estão muito aprisionadas nisso, entende? Então, já se tornou um aprisionamento. Isso já deixou de ser algo que vai apenas, já saiu da esfera de ser uma ferramenta que vai te ajudar a ter qualidade de vida, a potencializar a tua saúde, para a esfera de um aprisionamento, sujeitos aí totalmente aprisionados, e na verdade tudo isso sendo a gente poderia dizer que o núcleo de tudo isso, né, o centro disso aí, tem um padrão de beleza. A gente está tendo aí vários, né, um padrão de beleza que muitas vezes é inatingível, ou que às vezes ele pode até ser atingível, mas que isso vai te custar tanto financeira quanto emocionalmente um custo altíssimo, né? O custo emocional e o custo financeiro disso vai ser muito alto para você, porque assim, Lara, a questão não é você, por exemplo, a atividade física é a melhor coisa do mundo, eu sou fissurado, eu amo, gosto muito de fazer, só que assim, a gente tem que ver a relação que a gente estabelece com isso. Por exemplo, uma coisa é praticar atividade física porque isso vai potencializar a minha saúde, a minha qualidade de vida. Outra coisa é fazer atividade física porque eu quero ficar com um corpo perfeito, um corpo ideal, eu quero atingir um corpo ideal, um padrão de beleza que é ideal, e isso vai me levar a quê? A um adoecimento. Isso leva a vários tipos de adoecimento. Hoje a gente vê pessoas, por exemplo, academia, que por exemplo, hoje eu diria que é um dos remédios que não estão na farmácia. Eu sempre digo, né? Se tem um remédio que não está na farmácia, é academia, atividade física. Então, é um remédio que você não precisa ir à farmácia. Você vai lá que, ao malhar, você vai ter endorfina, serotonina, né? Adrenalina, enfim. Não vai perder musculatura, porque a gente vai envelhecendo, a musculatura vai, né? A sarcopenia, né? E aí você vai ficar uma pessoa velha, né? Assim, é outra preocupação que eu tenho. Será que essa juventude está preparada para envelhecer, Péricles?
Aí onde está, porque é tanto que hoje, por exemplo, se a gente for ver a maneira como a gente lida com a pessoa idosa, o abandono da pessoa idosa na sociedade reflete muito a maneira como a gente encara a velhice, porque a gente, ao longo do tempo, não digo ao longo do tempo, tá, Lara? Mas assim, eu diria que ultimamente a gente tem visto a velhice como o velho como um apêndice inútil, alguém que não tem utilidade alguma, alguém que precisa ser. É como se o idoso, né, a pessoa idosa, é como se ela tivesse que naturalmente ser descartada. Ela não tá, a sociedade não tá, na verdade, eu diria que isso hoje é um dos problemas sociais que a gente está tendo, o abandono da pessoa idosa. Então a gente está envelhecendo, né? Todos nós, eu quero envelhecer muito, só quero ficar quem morre cedo, mas assim, a questão é, a gente tem que pensar hoje, inclusive, né? Pessoas que não pensam, vários, inclusive, estava lendo esses dias alguns artistas que ganharam muito dinheiro quando eram jovens e que depois, ao fim da vida, né? Ficam quedindo. Futilidades, né? Que é por isso decadência, né, também. Futilidades, e aí a gente não planeja, né? A gente não planeja a velhice, a gente não pensa na velhice, que é você tem que ter ali... Depender dos outros. Depender dos outros, que às vezes você vai ter que pagar alguém, pagar uma pessoa para cuidar de você, enfim. Então eu penso, a minha resposta à sua pergunta eu diria que nós não estamos preparados para acolher a velhice, para lidar com a velhice, para envelhecer, inclusive, porque a gente... hoje, se você for ver, inclusive com as harmonizações, né, as várias harmonizações que são desarmonizações em alguns casos, né, a gente estava brincando aqui ainda agora, mas assim, a gente brinca, mas isso é uma realidade, em alguns casos isso chega a ser uma desarmonização, porque a pessoa ela perde totalmente o aspecto natural dela, que era o aspecto, esses dias eu estava brincando, sabe, Lara, eu tava ali com uns amigos, eu falei, gente, mas ó, conheci algumas pessoas que eram lindas, perfeitas, lindas, mas que aí eu até disse assim, nossa, mas eu encontrei essas pessoas na academia e eu vi que elas mudaram completamente. Elas estão irreconhecíveis, elas pensam que ficaram mais bonitas, só que na verdade não ficaram, né? Assim, o sorriso ficou diferente, né? Tudo, o aspecto da pessoa, o olhar, tudo, o rosto da pessoa, porque assim, eu sempre digo que a boa harmonização, claro que eu não sou profissional da área, mas eu já vi inclusive alguns profissionais falando que a boa harmonização é aquela que as pessoas não percebem que você fez, né? O bom procedimento estético é aquele que as pessoas não vão dizer, poxa, Ediana, Ediana, é você mesma? É você mesma? Nossa, porque olha, eu conheci você há um tempo aí. Realçar o que a pessoa tem, né? E não modificar. Não modificar. E aí isso leva, inclusive, a isso. É como se as pessoas elas quisessem ser todas iguais, né? Como se agora a gente estivesse caminhando para uma coisa assim, porque se você for ver, a harmonização ela tende a deixar as pessoas muito iguais, né? Todas as pessoas a mesma cara, o mesmo rosto, o mesmo sorriso, né? Aqueles dentes, enfim. Não, dos dentes, então é mesmo. Dentes, aqueles dentes brancos, inclusive os dentistas, né, Lara? Os dentistas sabem que não... Ai, como é que era o nome daquele chiclete? Vinha na caixinha amarela. Chiclete? Não, alguma coisa, enfim, é numa caixinha assim. Agora você imagina, né, que nós somos obras únicas do Criador. Nós somos obras únicas. Né? Ele fez nós na perfeição daquele dia. Né? Eu gosto de ouvir um pregador que ele fala, você tem que entender que pode ter nascido 10 mil pessoas no mesmo dia, mas você é única. Ele pensou em você, ele pensou em todos os detalhes, em como você seria, onde você estaria. E aí, do nada, eu falo, esse nariz não gostei, não, vou botar daquela pessoa. Só que o nariz daquela pessoa está preparado para um rosto inteiro daquela pessoa. Né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, eu não tenho o rosto delicado para tentar ter, né, expressões e coisinhas delicadas, porque não combina comigo, mas isso é de mim. E eu vejo hoje, assim, Péricles, eu fico muito agoniada, porque, por exemplo, assim, você tem idade para ser meu filho, então
Aí a gente conversando, mas você é da área, né, da saúde mental, e eu vejo umas meninas, uns rapazes, eu falo, cara, o que vai acontecer com eles quando eles estiverem na minha idade, daqui 30 anos? O povo que tá com 30, mais 25. Sim, a sua idade, hein, Lara? Então quem tá com 25 anos, ela ia chegar na minha idade. Não, porque eu aumentei, eu falei 30 mais 30, né? Vou botar na idade certa. Porque assim, ó, tá todo mundo enfiado em medicação. E é medicação. E não é só pra estética, não. Muitos tipos. É Ritalina, é pra emagrecer, é pra acalmar, é pra desacalmar. Então, assim, por exemplo, todas essas medicações. De todas essas medicações, principalmente essas medicações que foram criadas, que ajudam a perder peso, nenhuma delas que eu saiba tem pesquisa a longo prazo. Uhum. O que vai acontecer? Garantias. Entendeu? O que vai acontecer com o meu organismo daqui 10 anos do uso que eu fiz? Uma reflexão super importante, né, Lara? Eu vejo que essa reflexão que você está fazendo, isso é sabedoria, porque muita gente não está fazendo esse tipo Não, porque jovem não pensa que vai ficar velho, né? Ele é jovem forever. Eu sei, eu fui jovem. A gente, quando é jovem, a gente não pensa que vai envelhecer. E aí, Lara, a gente entra, né, num processo que é, por exemplo, esse processo hoje de, vamos dizer assim, é como se não tivesse espaço, porque para mim, uma coisa assim que é muito interessante, que você tocou assim na sua fala, você trouxe um ponto bem interessante. Saúde mental é quando você está em paz com quem você é. Então, uma saúde mental de qualidade, ela pressupõe que a pessoa, ela de alguma forma estará em paz com quem ela é. Ela estará de alguma forma satisfeita com quem ela é. Porque uma pessoa que ela vive o tempo todo insatisfeita com quem ela é, isso faz gerar um adoecimento profundo, né? A gente pode dizer que um dos produtores, dos desencadeadores aí de sofrimento é a insatisfação com quem você é. Então você tocou no ponto da unicidade, da singularidade. Cada pessoa é única, né? Entre bilhões de pessoas, nós somos únicos. Então, e aí a gente hoje, um dos problemas, eu diria que da contemporaneidade é a comparação excessiva. E isso vem por conta das redes sociais que vão aí, que vão intensificar, que vão aprofundar esse processo. Pessoas que estão se comparando o tempo todo. Então, pessoas que entram até em disputa, né? Não naquela disputa. As pessoas que se arrumam para nem sair de casa, só para fazer uma foto, posta uma foto e postar, né? Ela arruma para dizer que ela fez, né? Que aconteceu e na verdade não fez nada. Então, porque a gente está vivendo a era imagética, sociedade imagética. Então, assim, a imagem no é o caso que do conta. parecer ter. É o parecer ter, na verdade, não é o ter. Como é que é o nome daquele meme que é sabor? Sabor, sabor, não sei. Sabor que eu sou, mas não sou. Você já ouviu esse mesmo? Sabor médico, sabor que a pessoa não é. Sim, a pessoa não é aquilo, mas ela diz sabor tal coisa. Quando você vai comer uma bolacha, tem sabor churrasco. É cream cracker, mas a pessoa fala assim, é sabor barbecue, né? Porque ela logo assim, fala assim, bem em inglês, assim, e tal. Ai, meu Deus. Olha, eu queria voltar numa coisa que a gente estava falando antes, porque, assim, essa questão do idoso, né, assim, não só pela questão da idade, mas é realmente uma questão do ponto de vista do planejamento, né? Porque, assim, eu já vi vários colegas, assim, de trabalho que tem essa coisa do... A pessoa trabalha, ela tem toda uma história de vida, principalmente quando a pessoa trabalha, às vezes, numa empresa, numa única empresa, então ela tem uma história com essa empresa. E quando ela chega o momento de se aposentar. Então, ela, muitas das vezes, ela tem, porque a gente tem duas situações, tem a aposentadoria intencional, quer dizer, chegou o tempo de, eu vou me aposentar. Isso. Aí o que acontece? A pessoa estava acostumada a sair de casa às 7 horas da manhã,
às vezes nem voltava em casa, ou voltava em casa, só almoçava, saía e voltava de noite. Então ela tinha uma rotina e de repente a pessoa fica desrotinizada. Ou seja, ela fica em casa o dia inteiro, ela não consegue nem arrumar o que fazer. Tudo bem, no primeiro mês ela pode arrumar a casa, arruma um armário, limpa mais um armário, arruma o guarda-roupa. Daqui a pouco ela não tem mais o que fazer. Só se vier alguém atrás desmanchando. Sim, pois é, né? Mas assim, acaba que fica no mais do mesmo e a pessoa começa a, né, surtar, né? Então, assim, é interessante porque essas coisas a gente realmente não consegue trabalhar. E assim, de modo algum eu quero trazer isso como uma responsabilidade da empresa, porque não é. Mas é realmente uma coisa que nós, seres humanos, a gente não é trabalhado para isso, né? De ter, eventualmente, igual você falou, um ócio, por exemplo. Às vezes um ócio criativo, né? Uma pintura, inventar alguma outra coisa, ter uma outro tipo de coisa que não seja simplesmente ficar na frente de uma tela, seja celular, seja televisão, enfim. Mas é um tipo de vida diferente. Né? E aí quando isso acontece, e aí a coisa de que hoje a gente tem, quer dizer, aposentando ali, antigamente aposentava com 60, mas a pessoa com 60 falecia com 65, 70. Exato. Aí hoje a pessoa aposenta com os mesmos 60, mas aí ela tá no auge. Ela tá no auge em forma física, ela tá no auge intelectualmente, ela poderia continuar trabalhando, mas e aí vem a decisão de continuar ou não, aí vem o outro que aí é o que esbarra, que pode ser não conseguir trabalho. Então, assim, na verdade, são muitas nuances que acabam envolvendo isso e que, de certo modo, pode, por exemplo, causar aí uma depressão. A gente fala muito de depressão pós-parto, mas eu acho que uma depressão pós-trabalho, vamos dizer assim, né? São 60 anos. Muito, assim, Diana, eu diria que, assim, a aposentadoria, ela precisa ser planejada. Hoje, sim, qualquer aposentadoria, quando a gente pensa na velhice, a gente está pensando que, assim, é um período em que a gente precisa planejar. Por quê? Porque se não houver um planejamento, você deprime, pode deprimir. Não é que todas as pessoas irão deprimir, mas você perde a sua funcionalidade, porque você fica com para o ser humano não tem coisa mais importante do que a funcionalidade. Então você trabalhar, você acordar, você ter uma rotina, você se arrumar. Útil, né? Porque não é só o trabalho. Envolve o quê? Você se arrumar, envolve você ir ao salão de beleza, porque você trabalha e você não quer ir de qualquer jeito. Verdade. Envolve você, porque ali você cria conexões que, por exemplo, em casa você não vai ter as mesmas. Você, claro que tem conexões, mas são diferentes. Então o trabalho, eu diria que o trabalho ele ocupa um lugar central na vida do ser humano. E quando a gente pensa hoje em aposentadoria, a gente está pensando muito a partir de uma ideia de planejamento. A gente precisa se planejar para essa aposentadoria e a gente precisa pensar o que fazer depois da aposentadoria, porque muitas pessoas não pensam sobre isso. Elas se aposentam e elas não pensam, mas eu vou fazer o que depois que eu me aposentar? Né? Então, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Porque a gente não pode se aposentar achando que vai... Por quê? Se você quiser mesmo assim envelhecer muito, é você ficar sem fazer nada em casa, sem fazer nada. Então, a funcionalidade, esse aspecto funcional, ele é importante porque ele coloca o sujeito ali em movimento. Ele vai estar em movimento, ele vai trabalhar, ele vai ampliar o rol de relações, ele vai ter prazer em se arrumar, por exemplo. O fato da gente, que você falou, o sentimento de utilidade, é você se sentir útil, a gente se sente útil. E aí você tocou num ponto que, assim, há 30 anos, uma pessoa com 60 anos, ela estava idosa. Hoje, apesar dessa idade ser o marco, né? O marco ali que vai, por exemplo, é o que vai caracterizar a terceira idade, a velhice, enfim, né? O período ali do idoso. Mas, assim, a gente percebe que hoje uma pessoa com 60 anos, ela está em plena vitalidade, em plena... No mínimo.
ela vai ter mais 25 anos. No Se ela mínimo. for uma pessoa que se cuida, que alimentação malha, os 85 hoje está normal. Nossa. Então vamos botar no mínimo 25, no máximo 30 para chegar aos 90. E 30 anos à toa. É isso. Eu acredito. Caçar o que fazer. Eu acredito que a gente vai ter, inclusive, que repensar. Eu acredito que se a gente está pensando nisso, eu acredito que muita gente também já deve ter pensado sobre isso, inclusive, porque assim, a expectativa de vida aumentou significativamente, né, consideravelmente. Graças a toda a medicina. A evolução, né, da ciência. A ciência tem evoluído muito e aí a expectativa de vida aumentou. Só que aí a gente tem que... E isso nos trouxe também desafios, porque a sociedade ela não está preparada para o envelhecimento. A gente tem, na verdade, e aí você tocou um ponto também que é importante. A gente tem diferentes modos de envelhecimento na sociedade, porque a gente tem a pessoa com 60 anos que ela está em plena atividade, e a gente tem a pessoa com 60 anos que já entregou que já entregou os pontos, e a gente tem pessoas com 60 anos que não tem mais nenhuma perspectiva de vida, e a gente vai ter aquela pessoa com 60 anos que ela vai estar se sentindo ainda jovem, ela vai estar saltando de paraquedas, ela vai estar... Então a gente... velhice não é igual, né? A gente vê, né, Péricles, assim, quantas e quantas, hoje com o advento das redes sociais, quantas homens e mulheres 60 a mais de biquíni na praia, né, com o corpo legal, nossa, super definido, alimentação mega saudável. Vamos longe não, filha. Sexagenário / fazendo o quê no palco? Plantando bananeira. Exatamente. 63 anos plantando bananeira no palco. Literalmente. Coisa que eu nunca dei conta de fazer, que trem ele fez com 63 anos de idade. Olha aí. E era uma galera que tecnicamente era louca. Exatamente. Então, assim, pra ver, né, como as coisas mudam. Sim, mas é uma história, né? Mas faz parte da história. E isso é interessante porque, assim, se você pensar que... e aí a gente está falando, inclusive, dessa questão realmente que, assim, o uso de psicotrópicos, né, de modo geral, ele vai trazer consequências para uma vida inteira, mas as decisões, por exemplo, de parar e de mudar de vida, estão aí mostrando que a pessoa pode ter qualidade de vida mesmo, né? Tanto é que eles estão provando isso. E aí a gente entra com essa questão porque, assim, a gente até já falou, inclusive, com o Dr. Ricardo aqui, né, sobre essa questão, por exemplo, do uso de medicamento, né? Então, em que momento entra a questão do uso, né? Assim, eu não consigo me cuidar sozinha, eu já procurei a ajuda de terapia, né? Já estou com um psicólogo, mas a coisa não está evoluindo. Isso vai partir também, por exemplo, desse profissional de indicar uma mudança de profissional, quer dizer, ir para uma coisa mais médica, por exemplo, porque depende efetivamente da medicação, porque hoje a gente vê essa questão da dependência medicamentosa de diversas formas, tanto essa, né, dessa questão, por exemplo, associado aí a questões, vamos dizer assim, de cabeça, né, e assim como a gente está vendo, aqui a gente estava falando da questões de saúde. Mas trabalhando a questão aqui de cabeça primeiro, né? Então, assim, quando a gente fala dessas questões socioemocionais, né? Psicossomáticas, essas questões, como que hoje é a realidade que principalmente você que acompanha a questão de consultório? Ediana, assim, você traz um ponto importante porque, assim, tudo vai depender da gravidade, da complexidade do quadro e da resistência que esse quadro às vezes possui. Então, a gente vai ter quadros de adoecimento em que a pessoa, por exemplo, ali ela já está em acompanhamento há um tempo, acompanhamento psicoterápico, e ela não está evoluindo, ela não está avançando, você não percebe ali um avanço significativo. Então, a gente sempre deve avaliar, né, fazer uma avaliação de complexidade desse quadro. Vou te dar um exemplo, né? Uma coisa é uma depressão que ela é pontual no sentido de a pessoa teve uma perda, ela perdeu uma pessoa, um ente querido, e ela vivenciou um processo de luto em que ela ficou muito triste, ela foi perdendo um pouco ali o prazer pelas atividades do cotidiano.
Outra coisa é uma depressão em que não existe uma causa aparente, e aí essa depressão ela se torna muitas vezes resistente. Então é uma depressão que a pessoa está em acompanhamento, ela faz atividade física, ela cuida de tudo, né? Ela tem ali, você percebe que ela tá cuidando de tudo muito ali direitinho, mas essa depressão ela continua, ela persiste. Então assim, a gente indica, claro, a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, porque muitas vezes ali a pessoa necessitará de uma intervenção medicamentosa. E a gente tem também sempre que a gente fala em medicação, a gente tem que falar com muita parcimônia. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que de fato necessitam, porque tem pessoas que às vezes vão demonizar a medicação, achando a medicação ela é absolutamente necessária quando o quadro ele de fato requer a intervenção medicamentosa. Agora é diferente, Ediana, de uma pessoa que ela sente tristeza e ela, eu tô triste, eu vou tomar um Rivotril, por exemplo, né? Porque eu tô triste. Então, assim, a gente tá falando de coisas assim, porque hoje a gente tá falando de uma coisa que é um fenômeno também social, que é a questão do uso indiscriminado de psicotrópicos. A questão não é o uso do psicotrópico, mas o uso indiscriminado. Porque tristeza, Lara, faz parte da vida. Sim. Assim como a alegria, assim como a angústia. Lembrei, inclusive, desculpa, Lara, semana passada, numa das pregações do Frei Gilson, que ele disse: depois de um dia triste, vem um dia alegre. Depois de um dia alegre, vai vir um dia triste. A pergunta é, como é que você reage ao dia triste? Porque o dia alegre, ele é fácil. A pergunta é, como é que você reage ao dia triste? Porque ele vai passar também, né? Então, assim, lembrei aqui agora, porque realmente é um ponto que faz muita diferença, a forma como a gente reage, né? E entrando, né, voltando para a seara da comparação, do eu querer parecer, né? Eu querer ter aquela vida, eu querer ter aquela casa, eu querer ter aquele parceiro ou aquela parceira, eu querer aquele corpo. Essa pessoa vive viajando, essa pessoa vive em festa, como é que essa pessoa faz? E aí você não percebe, Péricles, e essa coisa também me incomoda muito, os momentos de gratidão que você tem. Porque você não para observar que tem gente que queria também levantar de manhã da cama como você se levanta. Né? Independentemente de ninguém te carregar, tomar um banho sozinho, né? Não precisar de alguém trocando uma fralda, trocando uma bolsa de colonoscopia, dando risada com teus filhos, querendo aquele carro que talvez para você é um carro que você acha inferior, e tem gente querendo, tem gente admirando e invejando a tua vida enquanto você não consegue prestar atenção na sua vida. Isso anda me deixando assim meia abestada com as coisas, sabe? Que você vai perdendo e a vida tá passando, e ela passa muito rápido. Cara, 2026 já tá na metade e ela passa. E você envelhece e você vai estar sempre triste. Você não vai estar vivendo um casamento feliz, você não vai estar mostrando felicidade para os teus filhos, você não vai estar aproveitando esses momentos. E aí, meu filho, depois que tiver 7 palmos, não adianta mais. Porque quando você tiver aquele corpo, quando você tiver aquela boca, quando você tiver aquele cabelo, aquele carro, e fizer aqueles viagens, e aí? O que você vai querer mais? Você vai estar feliz quando você alcançar essas metas? Você está preparado para alcançar e atingir essas metas? Depois, o que você vai fazer? Vai mirar numa meta maior? Agora eu quero um avião, quero um jato, quero um foguete para ir para o espaço. É isso que a grande maioria das pessoas não estão percebendo. Elas não estão percebendo quanto de milagres e felicidades que elas têm durante o dia, porque eu não tenho dinheiro para botar um bico de pato na minha boca.
E desculpa. Pra quem gosta. Eu já nasci assim, galera. Pronto, falou. Eu já nasci pensuda. Pronto, falei. Que papai do céu me deu com gozo. Mas, Lara, ó, o que você traz é tão, mas tão importante, porque assim, ó, a gente percebe hoje que as pessoas mais felizes são as pessoas que cultivam a gratidão. Então, cultivar a gratidão é eu diria que assim, é um modo de estar na vida, porque quando a gente fala em gratidão, as pessoas às vezes, mas como que eu vou ser grato se a minha vida não tá boa? Sim, a sua vida não tá boa, mas poderia estar pior, por exemplo, né? Poderia estar pior, e quando você não pratica a gratidão, você não consegue identificar coisas básicas, como por exemplo acordar, né? Acordar diariamente, né? Às vezes a gente acorda, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem uma vida que muitas pessoas gostariam, como você está dizendo, gostariam de ter e não tem, e a gente está ali reclamando, o tempo todo, a gente não percebe. E aí, Lara, eu diria que para você atingir esse nível, você tem que ter aí, às vezes, um nível de autoconhecimento. Por isso que a reflexão ela é tão importante, por isso que o ócio, às vezes, ele é importante, por isso que a introspecção... Desculpa. Por isso que a introspecção também, às vezes, ela é muito importante, porque ela vai fazer, inclusive, a tristeza é muito importante, porque é por meio da tristeza que a gente vai refletir, que a gente vai valorizar a alegria, que a gente vai refletir, que a gente, quando a gente tá triste, a gente reflete muito mais. Então, a tristeza, a angústia, elas têm uma função importante na vida, que às vezes a gente não dá a gente acha que a tristeza ela sempre é algo ruim, mas a tristeza ela tem uma função inclusive de alinhar, ela vai nos alinhar. A gente precisa de momentos de tristeza. Um regulador, né? É um regulador. A tristeza ela é importante. Né? Presta atenção no que você tá fazendo. É isso, agora é o problema assim, uma coisa é você ficar triste o tempo todo, tem diferença, né? Outra coisa é você ter ali aquela tristeza que ela é própria da vida. Tem um nome pra essa... Como é que eu vou falar? Quando você tá, mesmo com todos os motivos, você não sorri, você tá sempre triste. Tem um nome específico para caracterizar isso, Lara? Eu lembro que tem, porque eu trabalhei uma vez como voluntária e aí surgiu esse assunto e o psiquiatra falou, olha, o nome para isso é tal coisa. Aquela pessoa que não sorri, aquela pessoa que tá sempre, né, meia com a cara meia de tristeza. De tristeza. Que eu gosto de observar muito, Péricles, o olhar da pessoa. Porque assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É um menino que me mata de rir. Ele faz muita gente rir, mas desde a primeira vez que eu vi, eu disse, esse menino tem um olhar muito triste, que é o Whindersson Nunes. Ele tem um olhar extremamente triste. O olhar não sorri, né? O olhar... Ele pode até estar sorrindo. E a gente viu, né, que ele chegou a se internar, porque ele percebeu que, né? Então, assim, ele teve a percepção de que ele precisava se cuidar. E esse olhar triste é uma coisa que eu observo muito. Sabe, aquele sorriso, mas no fundo ou aquele olhar vazio, que uma vez também eu vi numa situação de uma mulher gestante com uma criança pequena e que tinha sofrido violência doméstica, grávida de 8 meses, e daí você chega para conversar, para levar material, né, de higiene pessoal, uma roupinha pro neném, e aquele olhar, sabe, vazio, perdido, tipo assim, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada, não que ela não tenha os filhos, mas a mãe, ela pensa além, né? Amanhã e depois eu não sou nada. Então o olhar sempre me pegou muito, Péricles, sempre me pegou muito. Eu tô sempre nessa observação, sabe? Acho que tem vezes que as pessoas pensam assim, mas é doido, eu tô conversando com ela, tá colado olhando.
prestando atenção, analisando. Mas tá aí, se eu fosse psicóloga, eu tá com 10 mil livros agora dando olhar de pessoas, assim. O olhar, né, Lara, tem um aspecto super importante, né, Lara, porque a gente entende que a gente comunica também com o nosso corpo, né, com as expressões, então, e aí às vezes é interessante que foi o que a Ediana falou, né, você falou, tocou aí no Whindersson, né, às vezes ele sorria o olhar porque às vezes a gente não percebe uma correspondência entre o que a pessoa está falando e aquilo que ela está sentindo. Então pode ser que não haja o que é um ponto importante da gente observar, né? Muitas vezes ali no cotidiano, porque é isso hoje. Principalmente numa relação familiar, né? Ou seja, essa coisa de dentro de casa, né? De observar, peraí, por que a pessoa tá estranho, tá diferente, né? Filho hoje, né? Filho. Como você, assim, antes, tinha filho adolescente que não era dessa geração da internet, você conhece a forma que o teu filho chega, você conversava mais com o teu filho. Hoje, você já não percebe muito as nuances que eles muitas vezes demonstram. Isso. E então, assim, começa a observar o olhar quando você tá falando com o teu filho, né? Observa se esse olhar brilha quando ele fala daquela coisa que ele tá falando com alegria, né? Veja isso. Porque eu vou lembrar de um filme, depois eu te falo, de uma diretora anotar uma situação pelo olhar da menina. Então, prestem atenção, pais, porque é muito, muito, muito complicado hoje em dia para a saúde mental dessa meninada, porque eu não sei, Péricles, o que a gente pode falar para essas mães que estão com os filhos 10, 11, 12 anos, assim, de se preocupar, né? Ele tá seguro, tá dentro de casa. Será? Será até que ponto, né, que ele tá seguro, né, Lara? E hoje é um desafio muito grande, porque educar no século XXI não é a mesma coisa que as nossas mães. É um já sabor, mãe. É muito. Sua mãe não arremessava um chinelo, não, vi? Tem uma havaianazinha. Sua mãe não arremessava um chinelo. E como? Como diz o outro, morreu? Não, porque pé de galinha não mata pinto. Era a geração do arremesso do chinelo. Funcionava. Nossa Senhora. A gente tem assim, que é contraditório, né? Mas assim, hoje a gente percebe, me parece que a questão é que a gente tá indo para outro extremo, né? Claro, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, né? Falando de outra geração, né? Mas hoje o problema, né, Lara, são os extremos, porque me parece que hoje também a ausência de limites, ela está sendo aí um problema, um obstáculo na educação dessa galera. Eu te falo, vamos pegar o contexto escolar, né? Por exemplo, hoje, se a gente for pegar no contexto escolar, as crianças muitas vezes elas não obedecem ao professor de forma alguma. O professor perdeu a autonomia, a autoridade em sala de aula. Então assim, e isso tá inclusive produzindo consequências, né, para todo o sistema, tanto para o sistema educacional como para a sociedade de modo geral. Então é a gente pensar, né, que assim, todos os extremos eles são perigosos, né? Todo e qualquer extremo é perigoso, né? Limite demais é um problema, mas a ausência dele também vai ser um problema. Então eu diria que encontrar esse equilíbrio talvez seria a chave, né, para a gente lidar não só com essa questão, mas com todas as questões aí da vida, né? Quando a gente consegue estabelecer esse equilíbrio, é algo extremamente importante. A gente falando sobre isso, e antes a gente falou sobre essa questão e mudando um pouquinho aqui agora o direcionamento. Alimento, comida, né? Eu acho que a gente, ao longo da história, a comida sempre foi um motivo de vida, né? E assim, antigamente a gente não tinha comida, então as pessoas eram magras porque o alimento realmente era muito mais caro, difícil, acesso e tudo mais. Então as pessoas eram magras por isso. O alimento foi passando a ter, né? A gente foi passando a ter muito mais comida na mesa, comida disponível,
fartura. Hoje a gente tem aí os processados, os ultraprocessados, alguma coisa que dizem que é alguma coisa que não sabe nem se é comida, que é plástico, né? A gente tem um pouco, exatamente, a gente tem um pouco de tudo hoje, né? E realmente é uma situação muito crítica, porque assim, a gente vê aí os nutricionistas falando assim, leiam o rótulo. Leiam o rótulo. Por exemplo, eu achei até engraçado porque ontem eu tinha visto alguma coisa que era tipo assim, maionese, por exemplo. Maionese é feita de quê? Qual é a base? Se o primeiro ingrediente da maionese for água, por exemplo, não é maionese, porque maionese não vai. Qual é o princípio de uma maionese que a gente faz em casa? Ovos e óleo. Isso leite, né? E aí isso, né, vai dar disponibilidade. Mas basicamente seria isso. Então, assim, se você pega lá nos ingredientes e começa com ovos, tem óleo. Claro, pode ter outras coisas que são vamos falar assim, os conservantes. Mas quando a base é uma... E aí a gente eu tô citando esse exemplo para não falar de todo o resto que a gente conhece. Então, você chega num supermercado hoje, você tem lá produtos, por exemplo, que está escrito sabor chocolate. Não é chocolate, não é biscoito de chocolate. Ele é um biscoito qualquer com sabor chocolate. Ainda está escrito sabor artificial. Porque, inclusive, o chocolate cacau, o produto, a original, ele hoje é um produto escasso no mercado, caríssimo. Por isso que a gente compra ovos de chocolate, coisa e tal, é nada mais do que, né, gordura hidrogenada. Então, assim, tô falando isso para trazer para essa questão hoje da questão do peso, né? Então, assim, a gente tem aí hoje N situações, e a gente tem a oferta de alimentos, a gente tem um alimento de qualidade, a gente tem os processados, ultraprocessados, a gente tem uma busca por saúde, né? E a gente tem questões emocionais relacionadas ao alimento, que são as pessoas que acabam consumindo muito, né? Como um desconto, né? Como uma... não consigo resolver o problema, eu vou comer um chocolate, eu vou comer uma coisa. Então, assim, a pessoa come além da conta, e aí ela adquiriu o peso, ela não consegue perder peso, e aí já vem outros problemas, as taxas já não batem, e aí ela vai para um recurso que às vezes, inclusive, é no mercado negro, em relação ao uso de medicamentos. Então, assim, a gente tem tanta coisa aqui, mas eu queria chamar esse assunto para essa questão, inclusive, realmente porque ela acaba sendo uma coisa de cabeça, né? Que tudo tem a ver com as decisões que eu tomo. Porque eu chego no supermercado e eu posso escolher comprar chuchu e frango. Mas ao invés de eu fazer isso, eu vou comprar o quê? Tudo ultraprocessado, porque é mais prático, mais simples. Que não é batata, que não é, né? Porque como ela falou chuchu e frango, eu falei, deixa eu botar um trem. Isso, mas é isso. Perfeito, por isso. Eu amo chuchu. Eu também. E aí, então, assim, tô falando isso porque eu acredito que hoje é um dos maiores desafios que a gente tem dentro de casa, inclusive para os pais, né? E aí a gente sabe que, às vezes, é aquela coisa... preparar o alimento já não é como antigamente, porque porque não tem tempo, tudo vira uma desculpa. E eu vou falar por mim, porque assim, abrir, né, hoje é abrir, descascar, a história hoje é abrir, antigamente era descascar, hoje é abrir, estampar, né, tirar o plástico. E eu adotei isso como assim, eu faço às vezes no final de semana o que eu vou comer durante a semana. Olha que legal. Para exatamente não comer errado, sabe? Para ter uma qualidade alimentícia. Então, eu dificilmente como fora, né? Então, assim, porque eu sei que eu tenho facilidade de ganhar peso. E eu não quero ir para nenhuma dessas medicações. Mas isso é uma decisão que eu consigo tomar. E é uma decisão que cabe a mim. E aí a gente olha para essas pessoas e aí a gente começa a ver essas situações. Então, assim, como é que isso tem chegado no consultório, né? Quais são os vieses que você consegue tratar dentro do consultório em relação a questões quando a pessoa tem essas dificuldades, tanto de escolhas, né? Ou seja, uma dificuldade de a pessoa não conseguir largar o hábito, né? Então, assim, como que é isso? Isso tem...
E tem chegado muito, Ediana, ao consultório, pessoas com compulsão alimentar, pessoas que têm aí um ganho de peso excessivo e elas têm ali uma compulsão alimentar que é muito intensa, muito profunda. E ela vai ter dificuldade na perda de peso. E aí muitas vezes são pessoas que vão recorrer a essas questões aí milagrosas, né? Tipo, hoje, por exemplo, se a gente for ver, é contraditório, mas assim, as canetas emagrecedoras, para quem tem problema, por exemplo, ligados a problemas metabólicos, por exemplo, né? Eu, por exemplo, houve um período, inclusive quando eu vim aqui ao programa a primeira vez, eu tava na faixa de 140 quilos, né? Hoje eu tô com 125 quilos, então eu dei uma emagrecida legal. É bem alto, tá, galera? Bem alto, né? Mas eu tava obeso mórbido, né? O Dr. Ricardo, inclusive, falou, olha, você tá obeso mórbido, né? Você tá com obesidade, você não só tá obeso, como você tá com obesidade mórbida. Então, em alguns casos, Ediana, as canetas, elas até podem ser eficazes para acelerar, para startar o processo. Para a pessoa ver o resultado. Isso, para startar o processo, aí você vê o resultado, mas só que esse resultado, sem uma mudança radical no estilo de vida, ele vai ser, na verdade, um resultado que, na verdade, ele vai ser ali o engodo. Ele vai ser um engodo, ele vai ser um resultado que ele não vai ser durável. Efetivo, ele não vai ser duradouro. Então a gente precisa apostar, né, em resultados que sejam duradouros, como por exemplo, mudança no estilo de vida, mudança nos hábitos, mudança, por exemplo, você instalar, por exemplo, o hábito da prática de atividade física, é você se alimentar bem, como você está falando, que é porque isso envolve, Ediana, uma consciência. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a época, naquele período, é como se eu não tivesse consciência. Hoje, quando eu faço um retrospecto, que eu olho as fotos, então eu consigo perceber, caramba, nossa, olha só, a gente não se percebe, porque às vezes a gente também pensa que a pessoa que o obeso mórbido, a gente acha que é falta de vontade, que é desleixo. A gente, nossa, mas que pessoa desleixada, que pessoa preguiçosa. E aí a gente percebe que não, que é um conjunto de fatores, como por exemplo, tem aspectos metabólicos, né, do metabolismo, a gente tem aspectos emocionais. Então, eu diria que para uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, emagrecer para ela vai ser muito mais difícil. Porque é prazeroso comer. Porque é prazeroso. Ela aprendeu, Lara, que assim, ela aprendeu que o conforto emocional que ela pode ter por meio da comida. Tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer. Tô angustiada, vou comer. Eu tive, por exemplo, sabe aquela coisa lá que eu hoje critico muito isso, e que assim, que muita gente faz, às vezes a gente termina fazendo em algum momento. Hoje eu não faço mais, mas tipo, a pessoa trabalhou a semana inteira, quando chega na sexta-feira, vamos sextar. Aí você vai compensar, por exemplo, sextando, tomando 20 torres de chopp, aí você compra uma pizza GG, uma Coca-Cola de 2 litros, e aí você começa um pote de sorvete, um bolo de chocolate imenso, e você come a metade do bolo, porque a pessoa que tem compulsão alimentar, ela faz isso, ela não percebe, e aí, mas eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira, eu tive uma semana, nossa. As historinhas que nós contamos pra nós. Nossa, eu falava muito isso pra uma amiga minha, muito mesmo, porque ela tinha essa história de, tipo, do pós do almoço comer um pedacinho de chocolate. Aí eu falei, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Vozes na minha cabeça. Vozes na minha cabeça. Exatamente. E aí eu falava, de onde você tirou essa ideia? Que história é essa que depois do almoço tem que comer doce? Criatura, presta atenção numa coisa. Doce foi um negócio inventado pelo ser humano, não é algo natural. Começa por aí. Isso. Então, açúcar, que é uma coisa que nem deveria existir, né? Ultraprocessado. Então, assim, se tudo isso a gente sabe, tem consciência, e tu ainda tá consumindo, então assim, tu não adquiriu consciência. Então assim, tu tá indo pro psicólogo, tu tá fazendo terapia, tu tá fazendo atividade física, e tu tá usando isso como uma desculpa pra quê?
né? Então, assim, é difícil às vezes da gente entender isso. Mas, por outro lado, assim, eu já percebi que, por exemplo, eu tenho a questão da maçã, por exemplo, para mim não funciona. A maçã, eu não posso comer maçã, porque a maçã me dá ainda mais fome, né? Então, assim, e eu fui pesquisar, inclusive descobri que realmente tem Ela acelera muito. Não só acelera, mas tipo assim, como se fosse uma incompatibilidade da maçã com o meu organismo. E várias pessoas, eu sempre converso sobre isso, eu tenho amigas que também têm a mesma coisa que eu. Então, tipo, é uma coisa que lá em casa eu não tenho. Maçã. Sério, se eu comer uma maçã, eu vou ficar com muito mais fome. Você fala uma maçã pós-almoço pra dizer que é uma sobremesa. Não, se for depois do almoço, tudo bem. Mas eu digo assim, às vezes não tem aquela história de vou fazer um lanchinho 10 horas, aí eu vou comer uma maçã. Eu não posso, porque se eu comer uma maçã 10 horas, quando for 11 horas eu tenho que almoçar, porque eu tô morrendo de fome. Ela dá pico de glicose pra mim muito rápido. E aí, quando ela dá o pico de glicose, eu quero comer ainda mais. Você quer comer ainda mais? Aí que eu quero comer. É igual a banana, né? Eu não sabia que banana tem, por exemplo, quando eu como banana, eu posso depois medir a glicemia, que tá muito alta, né? É muito alta. Eu não sabia, porque pra mim era a coisa mais saudável do mundo. Né? Que é uma fruta, né? Uma fruta, só que pra mim ela não funciona porque ela aumenta, assim, a minha glicose vai lá em cima. Inclusive, né, a época, né, Diana, foi outra, assim, eu diria que o principal motivo de ter acordado, eu diria assim, de ter acordado, né? Essa mudança foi a questão da glicemia. Porque, assim, a minha glicemia, ela estava quase em 300. E aí, assim, eu comecei a desconfiar por conta de uma sede noturna excessiva. Então eu sentia muito, sabe aquela coisa, eu tomava quase que 2-3 litros de água e a sede não passava, ela não passava. E às vezes de urinar bastante à noite, de ter que acordar bastante. E aí, assim, houve uma época também desregulado mesmo, né? Desregulado. E aí uma coisa que eu não sei se isso tem a ver, mas eu também na época comecei porque, assim, eu até achei que eu tivesse com algum problema na visão, algum problema ocular, enfim, porque, assim, é como se o meu olho, ele não parava de lacrimejar hora nenhuma, e quando eu acordava, isso aqui é aquilo que a gente chama, nem sei se a palavra é remela, né? Uma remela, acordava com remela no olho, e o olho era lacrimejando o tempo inteiro. E aí, o corpo dando sinais e a gente sem entender. E eu sem entender, eu falei, nossa, eu já preocupado, eu já estava inclusive preocupado, fui com colírio já, enfim, usando colírio. E aí eu fui ver, quando eu fiz o teste de glicemia, estava em quase 300 a glicemia, né? O colesterol também muito alto, então as taxas, uma bomba relógio, então, assim, então, assim, eu digo, Lara, que às vezes, né, a gente precisa de um choque mesmo de realidade pra gente poder acordar, porque senão a gente não acorda, porque a gente não tem consciência, né? E a gente não se enxerga, né? Assim, você enxerga no sentido de que você olha, você acha que tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. É como você começou, né, Pélix, falando da questão das canetas, que hoje viraram febre. Nossa! Eu concordo com você, elas estão aí para serem usadas, mas na minha opinião, ela tem que ser usada com muito cuidado, como você disse, com muito parcimônia. Porque eu gosto muito de ver aquele Barrados na Fronteira, inclusive hoje é dia, e o pessoal da Vigiagro fala, quantos dias, né? Você comprou que dia tal? Você viajou, e como é que você acomodou essas canetas? Não, na mala. 10 horas de viagem de avião, é uma caneta que tem que ficar na geladeira. Então, assim, eu chego e boto nas redes sociais que eu estou vendendo essa caneta por 300, 400 reais, né? Tô dando exemplo, galera. Mercado negro, gente. Mercado negro, qualquer pessoa hoje compra, qualquer pessoa hoje toma, não sabe procedência. A gente teve uma menina de 23 anos em Minas Gerais que ela foi pro coma induzido porque ela comprou uma caneta do país vizinho aqui. A nossa legislação é uma de medicação, a legislação dele aqui é outra. E eu vou falar até para nós, né, Diana, que a gente trabalha com agroquímico, muito produto da lavoura que eles usam lá, para nós não pode ser usado aqui. E medicação também. Então, mas, né, por quê? Do agroquímico eu não sabia. Porque cada país tem a legislação, né? Por exemplo, se eu chegar no... Como é que é o nome daquele remédio?
bem comumzinho pra dor. Tipo Doril? Mas tem um mais moderno. Dorflex. Não, eu vou lembrar. Uma moça chegou nos Estados Unidos, ela quase foi presa, porque lá é proibido. Entendi. Entendeu? Porque cada país, né, tem a sua regulamentação, a sua Anvisa que vai dizer o que você pode usar. Então, assim, e aí, pra variar, o brasileiro, ele não quer nem saber. Até esse dia a gente tava conversando com o Dr. Benito, né? Aí tu pega menino de 20 e poucos anos. Novalgina, Dorflex, Lisador e Neosaldina podem ser apreendidos. Lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Olha. A dipirona. É do princípio ativo é dipirona. Olha aí. E aí, quer dizer, você compra sem prescrição médica. Detalhe, sabe desde quando que ele foi... A dipirona é o medicamento brasileiro mais comum proibido nos Estados Unidos. Ele foi banido desde 1977. Olha aí, galera. Em 49 anos. Então você pode usar isso. Outra coisa que esses dias eu vi uma matéria. House, que a gente usa aqui. O House. House na Inglaterra é um remédio para dor de garganta. Caramba. Então, assim... Então as pessoas compram, porque o brasileiro, ele tem uma coisa, né? Eu tô aqui, aí Diana fala, tô com dor na superede. Então, Torcilax aqui, pega e toma. Torcilax. Foi maravilhoso. É um que eu sabia que ele não é recomendado. Não, eu digo assim. Mas tá certo. Falando de qualquer coisa. Exemplo. Eu tô com dor de cabelo. Fulano, você tem um trem na sua bolsa? Não é assim. Trio Gardenal são controlados. Também são ansiolíticos sedativos, também são proibidos. É que você tem que levar a medicação explicando que você toma essa medicação. E aí vem essa questão mas eu preciso emagrecer. Então eu preciso emagrecer, eu vou comprar essa caneta aqui que é mais barata, eu não sei o que eu tô aplicando no meu corpo. Isso. E aí vem com aquelas outras coisas. Eu não sei o que eu tô aplicando no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu tô tomando. Porque, que nem esses dias teve uma influenciadora que falou assim: não, eu tô com esse corpão, mas não tomo bomba, não. Eu só uso chip de testosterona. O médico falou: é bomba. É bomba. Porque mulher não produz testosterona nessa quantidade, é bomba. E aí essa meninada tá assim, porque ela quer performar, ela quer músculo. A caneta emagrecedora, ela corrompe tudo. Ela come teu músculo, ela come tua gordura, ela come teu cabelo, ela come tudo. Não, isso é fato. Qualquer médico fala isso. Ela vai fazer você perder músculo, vai fazer você perder massa geral. E aí vem com a testo. E o teu organismo tá preparado pra esse trem todo? É isso, a grande questão. Por isso que é da importância do acompanhamento. É isso. Do acompanhamento, porque às vezes sem acompanhamento você vai detonar o organismo. A gente vê criança, meninada aí, fulano morreu que infartado. Quê? Como é que a pessoa morreu infartada com essa idade? Com essa idade, né? E aí, Lara, você traz um ponto, porque assim, às vezes a queda capilar, ela se dá por conta da questão das vitaminas, né? Falta de vitaminas, e aí você vai ter que repor, né? Então, o acompanhamento, eu diria que é primordial, é a chave, né? A chave de qualquer processo, um processo como esse que vai mexer, né? Que tem impactos metabólicos, então não dá pra você fazer sozinho, né? Sem controlar né? Tipo assim, fazer exames periódicos, ver o que teu organismo tá precisando, tá faltando que vitamina, tá faltando o que. Gente, vamos, semana passada foi notícia assim geral que todo mundo ficou, né, chocado, que foi a modelo, a Amber Model, né, a Gisele Bündchen, falar que ela deixou de ser vegana porque ela estava adoecendo. Que ela fala, eu entrei numa onda errada de alimentação e eu estava ficando adoecida por falta de proteína. Proteína é fundamental. E virou moda, muitas vezes, a questão do veganismo. Né? Que é isso, né? A questão do modismo, né, Lara? E as pessoas não têm ideia de, por exemplo, assim, o quanto que é o que você está falando, né? A proteína, ela desempenha um papel fundamental. Formação cerebral, formação muscular. Você pensa, a Gisele desde que já passou dos 50, né? Comer carne? Ela já passou de 50, não já passou de 50? Não sei. Já passou de 50. Passou. Porque ela já deve ser cinquentona aí. Não. 50. Não é só eu, não, pelo amor de Deus. Então você precisa da proteína agora pra questão de músculo, cara. Eu preciso de músculo. Ter quadril forte, perna forte. 45 anos. Mentira. 45
Claro! Esse aí que pede. 20 de julho de 1980. Não, mas é verdade, ela foi mãe agora há pouco. Então. Creatina. Brincadeira, Fábio. Não, mas a minha médica não, pra mim ela é um medicamento de uso contínuo. Você tem que usar continuamente. A minha médica falou, a partir dessa idade é uso contínuo, entendeu? Então, eu já levanto, já faço meu shot, porque velho faz shot de manhã, e já boto a creatina no meu shot. Não, então E vai pra academia, né? Vai pra academia. Vai. Contra gosto. É bom? Não, é bom. Mas a gente vai. Assim, sempre falavam pra mim, quando você começar a ir pra academia, você vai gostar. 40 anos que eu vou e não gostei. Gente, eu continuo odiando. Mas Mas desde os 15. eu vou. Aí eu chego lá, às vezes o Chilton fala assim pra mim, tá vendo? Tá vendo? Eu disse que você ia passar a gostar. Eu disse, quem te disse? Criatura, deixa eu te explicar bem que é uma coisa. Se eu pudesse acordar de manhã, a pessoa falasse assim pra mim, hoje você não precisa ir pra academia. Nossa, seria. Tem aqui um comprimidinho da academia. Nossa. Do remédio, você tá botando remédio hoje. Um substituto, tá bom? Qualquer coisa que substituísse ir pra academia. Eu substituiria. Porque eu não iria. Mas é necessário. como na vida, essa é uma frase que eu levo comigo, que eu acho que é perfeita, é assim, a gente não faz tudo o que a gente quer. A gente faz o que é preciso e o que é necessário. Que é necessário. Somente necessário, já dizia. Porque assim, não é? Porque assim, seria muito fácil se eu fizesse só aquilo que eu gostasse. Sim. Então eu vou fazer só o que eu gosto. Uhum. Sem falar, né, Diana, que é um investimento que a gente está fazendo no longo prazo, porque assim, a academia a gente faz hoje para quando a gente chegar, sei lá, 60, 70, 80, a gente tá aí. Colhendo. A gente tá conseguindo andar, né? Olha, Péricles, eu vejo homens e mulheres da minha faixa etária. Assim, não é questão de vaidade e de achar que eu sou assim. Como é que a gente usa a palavra? Tem uma palavra que você usa para falar que a pessoa se acha. Já eu lembro. Tá difícil o negócio aqui hoje. Narcísico, não. Sem modéstia. Sem modéstia. Uma pessoa sem modéstia, sem modéstia. Então, assim, eu vejo e eu falo, eu vejo assim, amigas de colégio que não seguiram, não quiseram seguir academia, não gosto, não vou, não preciso. Uhum. Gente da própria família, né? Então você vê a diferença. Por isso volto a dizer, talvez meu espelho esteja me mostrando uma imagem distorcida. Mas eu gosto do que eu vejo com a minha idade, sabe? Na questão de músculo, de coisa. Eu vejo pessoas realmente da minha idade que já se parecem com uma senhora. Não que eu não seja uma senhora. Mas entendeu? é diferente. É diferente. É diferente. Exatamente isso. É visivelmente diferente. A menina da academia chegou e falou assim, quando eu tiver a sua idade, eu quero estar igual. Tu começa a malhar agora na sua idade. Que eu não comecei a malhar agora, não. Comecei lá atrás. Segue, né? Segue porque realmente, assim, faz diferença, né? Os resultados faz diferença. Não, e a gente, é aquilo que a gente estava falando da história do idoso. A gente vê pessoas que depois, se aposentaram, aí começaram a fazer atividade física, mudaram o corpo, né? Aquela pessoa que parecia ter 60, daqui a pouco não tá mais com cara de 60, ela já melhorou. Então, assim, é realmente uma coisa que botaram em movimento, né? Colocaram em movimento, você tinha falado antes. Isso, é estar. Essa máquina, ela é perfeita, mas ela precisa de manutenção. E ela não foi feita para ficar parada, né? Não adianta você fazer uma bariátrica, usar canetas e simplesmente acabar, né? Perdi 30 quilos, estou mega feliz. Vai malhar, vai fazer uma caminhada, estaciona o teu carro um pouquinho mais longe, ande. É isso, né? É sobre isso. 10 horas em pé no show do Guns N' Roses com Raimundos. 10 horas. É sobre isso. Vocês foram a São Luís. Além de ficar 10 horas em pé, porque eu fiz as contas que eu cheguei lá 2h30 da tarde. Não, eu cheguei mais tarde. Eu cheguei 2h30 da tarde, então 2h30. Conta comigo. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia.
Foram 12 horas em pé. Isso. Eu não sentei Não. em nenhum momento. Minhas amigas sentaram, inclusive no chão. Aí elas só que sentaram, eu digo, Não, se eu sentar, não levanta. não sei. E outro que o povo Me pensa, recuso, me É recuso. horrível, não. É duas coisas que eu não faço. Além de sentar no chão, quer dizer, poderia sei lá, também poderia, tem mas que ter no chão, que eu sou enjoada. andar de pé descalço. Ah, não. Vai pra uma festa e tirar a sandália. Nem. Não, eu corto o chinelo depois. É levar o bom e velho tênis, né? Eu sempre digo, nesses O que que nesses ocasiões, Então eu fui de rasteira, só que a presa, né? Não, foi a melhor coisa que eu pude. Pode chover, pode molhar. Fui de short. porque se tivesse de tênis seria horrível, né? Encharcava. O pessoal sofreu. Depois de short, eu fui com uma botinha pequena, sem salto, mas é couro, né? Aí a chuva, mas eu não tirei. Eu não tirei. Mas assim, é por isso que eu disse. Escolhas, comportamentos. Vamos lá, né? Vamos cantar e esperar. A academia fez efeito. É, A academia fez efeito, resultado agora, né? Uma pessoa, né, que aguenta ficar 10 horas em pé, resistência, né? A gente treina pra ter resistência. Tu vê os vídeos que o meu marido fez de mim. Em tá pé, dançando. Ele tá doido aqui. Eu avisei pra ele que eu ia ficar doido. Mas olha, esses assuntos realmente eu acho que fazem a gente refletir muito sobre a forma como a gente conduz a nossa vida, sabe, Périx? Eu queria que você pontuasse algumas coisas aí a respeito desse tema, dessa questão, né? Dele, né? Exatamente, inclusive do como isso interferiu para você nessa mudança seja uma decisão, o que aconteceu? O que aconteceu foi uma insatisfação, né? Isso surgiu de uma insatisfação em relação a problemas, né, ligados à saúde, que já estavam me levando ao adoecimento. Uma insatisfação também em relação ao sobrepeso, porque eu estava com peso, né? Já estava no nível de obesidade mórbida. E também, para mim, Ediana, uma coisa que é fundamental é que esse processo ele só funciona se houver consciência, né? O sujeito ele precisa ter consciência, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter foco, porque se ele não tiver consciência e disciplina, ele não vai, na verdade, ele não vai ter constância, manter a constância, porque é um processo doloroso às vezes, né? Eu diria que assim, em alguns momentos isso chega a ser doloroso, por quê? Porque você vai ter que, na verdade, é como se houvesse um reset da sua vida, você vai resetar a vida e você vai recomeçar, inclusive assim, adotando hábitos, como por exemplo, eu diria, só pra você ter ideia, né? Eu diria antes, eu criticar assim, falando, imagina, onde que eu vou acordar 4h30 da manhã pra ir pra academia, gente? Porque assim, eu acordo 4h30 porque às vezes, como eu vou 5h30, então 4h30 eu tenho que acordar, porque às vezes eu vou acordando aos pouquinhos, né? Eu não acordo na hora que eu acordo, então eu vou acordando aos poucos. Dá pra se alimentar então, 4h30 eu acordo e aí eu já vou porque assim, eu criticava, eu falava que eu nunca faria isso, né? Ó, tá vendo o perigo da gente falar nunca, né? Cuspir pra cima. Cuspir pra cima. E aí, hoje eu me pego fazendo tudo isso, né? Acordando 4h30 da manhã, me pego, por exemplo, eu tive uma mudança tão grande que eu não aguento mais ver nem doce, por exemplo, era uma coisa que eu comia, era uma formiguinha, agora eu não quero mais comer doce. Então, assim, para mim é um processo que ele mudou a minha vida de modo geral, porque hoje... Baixou a glicose também, e a né? glicose tá em 75. Talvez por isso a não preferência pelo doce. Pelo doce tá em 75, ela tá em 80, 75, 80. Ela não passa de 80, 90, 300, né? E aí hoje a gente trabalha muito com a medicina, que é chamada medicina do estilo de vida, né? Inclusive o Dr. Ricardo, ele é muito adepto a ele trabalha com essa medicina, porque hoje a gente entende, Diana, que não adianta você... não, na verdade, por exemplo, canetas, qualquer remédio, ele vai ser uma solução terciária. O que é primário e secundário vão ser as mudanças que você vai fazer no seu estilo de vida. Então não adianta você tomar nada, porque qualquer remédio é igual, vamos pegar uma pessoa que é hipertensa, ela vai tomar remédio durante a vida toda. Sim. Só que se ela não mudar o estilo de vida dela,
ela não chega aos 50 anos. Verdade. Porque assim, se ela comer todo dia 1 quilo de sal, se ela comer, enfim, sei lá, se ela comer 1 litro de gordura, sei lá. Mas assim, o que eu quero te dizer é isso, é que a consciência, ela é fundamental nesse processo. E aí, junto a isso, a gente tem que pensar assim, que vida eu quero? E aí, outra coisa, porque assim, o que me mobilizou também foi o fato de como que eu me proponho a cuidar de pessoas se eu não estou cuidando de mim, entende? Percebe a incoerência? Então, assim... É igual a gente ir no nutricionista, que se a pessoa é gorda. É isso. É incoerência. É isso. É uma incoerência. Parece que o discurso não bate com o que a pessoa fala. Que a pessoa é o exemplo do avião. Máscaras cairão. Você põe primeiro em você para depois pôr no Isso. Exatamente. É a metáfora, o exemplo da máscara do avião. A gente primeiro, então, para mim seria uma incoerência propor, por exemplo, como que eu vou falar de qualidade de vida se eu não estou cultivando a minha qualidade de vida? Entende? Perfeito. Como que eu vou, por exemplo, falar em bem-estar emocional, físico, em bem-estar de modo geral, se eu não estou promovendo bem-estar para mim mesmo? Então, assim, aquela coisa, né? Às vezes a gente alinhar o discurso à prática, eu diria que é uma tarefa fundamental, porque não adianta, né? Você falar como que eu falo uma coisa e eu vivo outra. Claro. Moral de cueca. É isso, né? Enfim, você fala uma coisa, você vive outra, então como assim? Então, para mim, isso foi muito importante nesse aspecto. E eu diria que é uma consciência, né? Quando a gente tem consciência, eu não acredito em nenhuma mudança sem a tomada de consciência. Para mim, mas a fulano mudou. Se ele mudou é porque ele tomou consciência. Se não tiver tomada de consciência, não há mudança, né? E aí eu gosto de uma frase do Gandhi, né? Que é aquela que é do Gandhi, gente, acho que ele diz assim, não é dele, acho que é do Einstein, que ele fala que insanidade é fazer a mesma coisa e querer obter resultado diferente, né? Assim, você não muda o que você faz e você quer obter, você espera resultados diferentes, né? E aí o Gandhi fala assim, que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu quero... Então, você é a mudança que eu quero ver, né? Porque a gente quer que o outro mude. Mas o outro tem que mudar. Ok, o outro tem que mudar. E a gente, né? É o que eu falo, sabe, Péricles, quando as pessoas falam assim, mas... tanto tempo de casado, o que você faz? Eu falo, não, eu faço o que eu faço, eu sou o que eu sou, né? Nunca tentei mudar, mas quando você faz as coisas que você gostaria de ter para você, é automático. O que vem, a resposta vem da mesma forma. Você cuida da Se eu outra dou pessoa. sorriso, eu vou receber sorriso. Né? Se eu chegar em qualquer repartição aí, eu chegar carrancuda, chega dando um sorriso, você vai ver. O sorriso abre portas, né? É isso. O carinho, o cuidado. É isso, às vezes até a forma como você fala, né? Como você pede um favor, né? Aquilo muda completamente se você pede de uma forma gentil, a pessoa ela vai fazer, né? Por favor, né? Por favor e muito obrigado. Abre portas, que é uma maravilha. Nossa. É o que eu digo, eu vivi isso. Porque você chegar, por exemplo, impondo, né? Eu vou chegar impondo, como se todo mundo tivesse que me servir e eu ali. Eu não sou rei, né? Não sou rei. Isso a gente... Mesmo se a encarnação tivesse nessa, eu não sou. Em outra encarnação a gente mas nessa a gente faz vidas passadas, geralmente é rei. Eu não sei quem trabalhava pra esse povo, que todo mundo era rei, todo mundo era rainha. Eu não sei quem trabalhava pra esse povo, eu tenho medo de fazer, e daqui eu que tava trabalhando. Que você que tava ali trabalhando, era estranho. Se aonde eu fui, aonde essas pirâmides estão aí como? Quem foi que fez? Ai, gente, mas que legal, né? Que bate-papo incrível esse, né? Muito. TDAH? A gente fala de vários assuntos. A gente vai e volta. Adoro isso, né? Adoro isso, né? Essa coisa ali muito linear, muito. Eu sou muito. Eu costumo dizer assim, que a minha, como às vezes até os meus alunos falam, nossa, o perfil, que assim, eu começo falando de uma coisa, depois vou pra. Assim, eu não perco o raciocínio, mas às vezes eu falo de várias coisas, sabe? Isso é perfeito, maravilhoso. E é por isso que não dá pra você ter perguntas engessadas. Engessada, aquela coisa. É isso, né, Lara? Eu digo, eu não sou nada engessado, né? Eu gosto, pra mim, a coisa tem que ser o mais fluida, né? Nossa, espontâneo possível. E aí você vai conversando, vai falando, e muitas vezes, esses dias eu usei uma expressão, acho que já contei isso aqui, eu falei, agora Inês é morta. Aí eu trabalho com um grupo de adolescentes,
Ai, meu Quem Deus. deixa, Lara? Eu digo, ixi, Maria. E agora explicar o ditado. Globo, como diz. Vocês acham que é isso agora? Não há mais o que fazer. Mais o que fazer. Mas, Péricles, olha, eu te agradecer demais pela tua presença aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço. Né, essa troca. Parabéns, né? E parabéns, exatamente. Essa chave, Muito obrigado, eu que agradeço. Só nós fazemos o que é necessário para nós, mais ninguém. Porque, assim, é realmente um grande desafio, a gente sabe que não é fácil. Né? E até porque a gente vive isso, né? Vive isso no dia a dia em relação à questão das próprias escolhas que a gente faz. Então, a gente sabe, e por isso que a gente gosta de trazer esse tema para cá, para exatamente as pessoas perceberem que a vida real é isso. A vida real não é fácil. Né? A vida. Não, a vida. Tu acha fácil? Não, eu digo real life. Yes. É isso. E que, assim, tudo depende da tal da perspectiva. De novo, a fala do Frei Gilson. Depois de um dia bom, vem um dia ruim. Mas depois de um dia ruim, vem um dia bom. Isso é cíclico. A pergunta é, o que você faz nos dias ruins? Que tipo de atitude, que tipo de decisão, que tipo de comportamento você toma? E aí aquela coisa, a gente falou aqui sobre a questão do cuidado alimentar, do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente, né? E a gente falou de tudo, então... A gente falou de tudo, e é isso, né, Diana? A vida, ela é feita de escolhas, e uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a vida, viver é doloroso. Viver é uma delícia, é delicioso, mas é doloroso, então, né? do ponto de vista, a gente tem que sempre achar que é bom. Se a gente olhar as coisas pelo lado positivo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. É uma Agora, a delícia. pessoa, tipo, é aquela história, né, do exemplo. O cara saiu na rua, bateu o carro, bateu a moto, sei lá, e coisa e tal. O que ele olha? Puta merda, bati o carro e tal, não sei o que. Não, peraí. O que aconteceu? Eu tenho carro pra bater. A pessoa reclama que ela tem que pagar o seguro. Cara, mas você tá pagando o seguro que você não. Então, assim, ao invés de olhar pro lado... Pagando imposto, você paga imposto, você ganha bem. Eu adoro, inclusive, pagar mais imposto, sabe? Tudo que eu quero na vida é pagar. Aí eu quero pagar 1 milhão de imposto. Gente, se eu pagar 1 milhão de imposto, quanto é que eu tô faturando? Seu faturamento está sendo gigantesco. Porque existe uma coisa chamada proporcionalidade, né? Mas eu ia falar antes, né? Eu fui numa missa essa semana, e cidade pequena geralmente tem os malucos belezas de estimação de todo mundo. Toda cidadezinha pequena tem, gente. Todo mundo conhece pelo nome. E eu lá sentada e ele aqui. 2, 3 cadeiras assim, só que na outra fileira. Aí ele lá, e eu olhando, ele fazia, virava, acontecia, repetia tudo. Aí eu virei pro cara e disse assim, cara, mas você sabe que de repente não deve ser ruim, você não tá preocupado com boleto? O que vai rolar amanhã? Como é que vai ser a eleição? Olha que felicidade que esse ser tá vivendo. Mas não é? É isso, né? Dizem que o pessoal tem um ditado, né, Lara? A ignorância às vezes é uma bênção, né? É assim, uma bênção no sentido de mas que... desde que ela não seja escolha. Não. Essa pessoa, ela não era escolha. Não era escolha. Pra você viver em Nárnia por opção. Em Nárnia por opção? Nossa senhora, o mundo tá pegando fogo e você tá... Ai, que legal, né? Que legal. Será que chove? A história do posicionamento, né? É os assuntos difíceis de serem discutidos. Ok, você não precisa entrar numa discussão a respeito nem de política, nem de religião, não é sobre isso. Mas a gente precisa realmente buscar se informar para tomar a decisão. Acho que vai nesse sentido. Por exemplo, é um ano de eleição. Então é assim, tudo bem, eu não quero discutir quem vai ser o candidato a governador. Você não precisa discutir. Mas espera aí, quem são os candidatos? Quais são as propostas? Isso, qual é o histórico de cada um? Qual é a capivara? Né? Então, assim, isso. É sobre essas coisas. É sobre então, isso. você analisa do ponto de vista... E aí, assim, qual é a fonte de informação? Não pode ser fonte da minha cabeça.
Não pode ser fontes da minha cabeça, não pode ser fontes de fake news, claro, óbvio. E hoje em dia... IA, né, que você pode até namorar o Brad Pitt. Nossa, com IA, gente, hoje é um perigo, né? Porque alguém pode fazer um vídeo seu com a sua fala e a pessoa jura. Gravação de voz, 5 anos. Eles podem montar uma palestra com as nossas É vozes. isso. É isso. Se quiser. É isso. E ninguém vai duvidar. Não, porque é a minha voz. Ninguém vai duvidar. A pessoa vai dizer não. Com certeza, a quantidade de palavras que a gente tem nesses 5 anos, nessas 1h20 de média de entrevista, você imagina o que dá pra fazer. Então, assim, é loucura, né? É loucura. A loucura, como é que tem aquela frase? A loucura da loucura. Gente, mas que legal, hein? Bom demais. Nossa, trocar essa ideia com vocês aqui é tão leve, tão agradável, né? O momento fica muito bom, a gente se sente à vontade. Obrigada mais uma vez, espero que se deixar com você sua frase de encerramento, seu recado, suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram. Conte pro povo. Consultório. Pode vender o peixe. É isso, né? A frase final que eu deixo pros nossos ouvintes, né? Pros nossos telespectadores é que a vida ela é feita de escolhas e que viver, né? Citando, parafraseando Guimarães Rosa, viver é um rasgar-se e remendar-se o tempo todo. A gente se rasga, a gente se remenda e, como dizia o Caetano Veloso, né? De perto ninguém é normal e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Porque é isso, é delicioso, mas também é doloroso, né? Vocês me encontram lá com o Dr. Ricardo também, lá na Clínica Integrar, no Instituto Integrar. Tô por lá. Rua Coronel Silva Neto. Rua Coronel Silva Neto, lá onde o Dr. Ricardo atende, doutora Thalita, enfim, doutora Thalita, doutor Chico, né? Enfim. E também, né, redes sociais, Péricles Macedo, podem procurar aí, né? Todo mundo me encontra, só tem uma, eu não sei, não entendo como algumas pessoas conseguem ter várias redes, né? Eu consigo ter apenas uma e só, né? Porque... É que você não é TDAH, senão você tinha tudo. Senão você teria várias, né? Tu tem várias redes sociais, cara. Mas é isso. Grupos de WhatsApp. Ai, meu Deus. Não. É um caso para ser estudado. Mas obrigado. Mas é isso. Muito obrigado. Foi um prazerzaço. E estou sempre disponível, né? Pra de vez em quando, olha. De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos a gente pode vir. Acho que é um tempo. Aniversário de 7 anos. Abril de 2008. Já tá uma. De 2028 estaremos aqui com certeza, né? Estaremos aqui com E só Deus que tem. Eu sei. Eu sei que eu estarei. Mas é isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao fim deste dia, nessa conversa animada que foi essa de hoje. E você já sabe, segue a gente nas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais. Você pode acompanhar este episódio e todos os demais no Instagram, no YouTube, Spotify, Facebook. E eu esqueci de alguma coisa que eu sempre esqueço, né? A Rádio Boa Notícia. Você que é nosso ouvinte aqui da Rádio Boa Notícia, um Chama na Botina pra você e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.